Graça e paz de Cristo, meus irmãos. Se você me permite, deixa eu compartilhar com você algo da parte de Deus com o seu coração. Pois bem, Mateus capítulo 14, versículo 24 diz o seguinte: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Texto muito simples e muito conhecido por todos, mas que nos traz uma reflexão interessante. A mesma condição em que se encontravam os discípulos naquela situação, uma situação de tempestade, é a mesma situação que nos encontramos hoje. A mesma situação em que o Brasil, em que outros países e que a própria igreja se encontra. Uma situação de crise, uma situação de tempestade. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, principalmente para a igreja. Eu quero dizer que você sabe quem enviou os discípulos para o meio da tempestade? O próprio Jesus. Jesus enviou e pediu para que eles fossem adiante, mas ele sabia que uma tempestade estava aguardando os discípulos mais à frente. Ainda assim, os enviou para o meio de uma tempestade. A princípio, a tempestade tem uma imagem um pouco negativa, né? De desconforto. Porém, depende de quem envia você para o meio da tempestade. Por exemplo, se Jesus te enviar para o meio de uma tempestade, com certeza essa tempestade tem fator educativo, instrutivo, de crescimento, de fortalecimento, de bagagem, de experiência. Com certeza. Porque Jesus nunca envia ninguém para uma tempestade sem um objetivo, sem uma finalidade. Na questão dos discípulos, a tempestade que acarreta sobre eles agora e que traz medo, pavor, pânico. E para piorar, os discípulos olham um homem andando sobre as águas e deduzem que é um fantasma, mas era Jesus. Pedro foi então que aquele sanguíneo, aquele afoito, foi que vendo aquela imagem parecendo com a de Jesus, perguntou: Jesus, você é mesmo tu? Manda-me ter contigo por cima das águas. E ele começa a andar e todo mundo sabe o restante da história. Mas eu quero contar um detalhe. Depois que Pedro se lança ao mar e vai ao encontro, mesmo submergindo, e Jesus o levantando, Pedro e Jesus entram no barco. E a Bíblia vai dizer, o próprio versículo está lá escrito: cessou o vento. Diferentemente das outras tempestades que nós vemos, Jesus também acalmá-las. Jesus não pediu que a tempestade se acalmasse e nem repreendeu que a tempestade também se acalmasse. Não, ele só entrou com Pedro no barco e a tempestade se acalmou. Sabe por quê? Porque o objetivo daquela tempestade era simplesmente provocar uma atitude de fé. Uma atitude de fé. E Pedro foi o primeiro a tê-la. Depois que Pedro toma a atitude de fé, de ir ao encontro de Jesus, voltando para o barco com Cristo, todos o reconheceram. Verdadeiramente tu és filho de Deus. Então, essa tempestade que a igreja está vivendo, está passando, nada mais é de que uma tempestade, de uma crise, em que o próprio Cristo nos enviou para o meio dela, para que nós tomemos uma atitude de fé, para que nós nos coloquemos em posição de soldados, de sacerdotes, tomemos posse da nossa cidade, da nossa família e levantemos um altar que há muito tempo foi esquecido. Foi o altar que estava dentro das nossas casas. Eu estava agora há pouco em um culto doméstico e o Espírito Santo me deu uma revelação muito forte. O Espírito Santo me fez entender porque toda tempestade ela tem um fator educativo. Então eu tentei entender. Jesus, o que tu quer nos ensinar através desta crise? O Espírito Santo falou algo muito profundo ao meu coração. Eu quero relembrar aos meus filhos que o maior altar é o altar que fica dentro da casa deles. E que não é prioridade do céu encher as igrejas. Não é prioridade do céu lotar as igrejas. É prioridade do céu encher as famílias com a presença dele. Mas muitos altares que estavam dentro de casa foram perdidos. E ao contrário disso, se trocou por uma certa
por uma certa obrigação de cultuar em um templo, uma certa liturgia de se cultuar, quando na verdade o que o Espírito Santo quer é habitar dentro do seu lar. Meu querido, minha irmã, meu irmão, fique com esta palavra. Deus está dizendo, no meio dessa tempestade, que o que Ele quer provocar em nossos corações é uma atitude de fé. Então, faça o seu culto doméstico, faça a oração, junte a sua família, junte os seus parentes e vamos orar. Vamos levantar aquele altar que há muito tempo está cheio de poeira. Vamos voltar a levantar o altar da família, aquele que é dentro de casa, tá bom? Paz e prosperidade da parte de Deus sobre todos nós, em nome de Jesus.